Fala pessoal, beleza? Doutor Douglas aqui mais uma vez, iniciando nosso podcast. O podcast tá pego. E antes de mais nada, né, Maicon? Temos que enaltecer o Mainardes, né? Chega Parte de mais. coldre, né? Pioneiro em coldre em polímero, tecnologia nacional, internacional. Parte de fardamento tático, né? Curso de aperfeiçoamento tático na área da segurança pública, segurança privada, é na Mainardes. E hoje, né, conosco aí, é uma grande honra, né? Exatamente. Recebendo aí o Doutor, delegado, delegado Fábio Machado, né, de São José dos Pinhais aí. autoridade policial. Agradecer ao senhor por ter aceitado nosso convite. Para nós é uma extrema honra receber o senhor no nosso programa. Sim, uma honra toda minha. Eu agradeço pelo convite, sim. E a gente está aqui para debater sobre segurança pública, né? Falar a respeito da Polícia Civil, da ação da Polícia Civil, não só em São José dos Pinhais, mas no Paraná inteiro. Padrão. Exatamente. Doutor, eu gostaria muito que o senhor pudesse falar para as pessoas que estão nos assistindo pelas redes sociais essa caminhada que o senhor teve, porque não foi fácil, né? O senhor deve ter lutado muito para chegar aonde o senhor chegou, né? E é honrado isso aí, porque a pessoa tem que estudar bastante. Como é que foi a sua Não é história? delegado, né? Meu Deus, cara. Como que o senhor ingressou? Não é qualquer um que é delegado, né? Porque não é fácil, sei que não é fácil. Sim, como você falou, é uma caminhada mesmo, né? Não vim de berço de ouro, não vim de família rica, muito pelo contrário. Eu saí lá de dentro da favela da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Olha só. Carioca. Família pobre, migrantes nordestinos, que realmente me deram os valores que eu tenho e me ensinaram que eu tinha que estudar para chegar em algum lugar. E a gente começou a estudar, estudei bastante, fui militar durante 16 anos na aeronáutica, fui sargento da aeronáutica, trabalhei no Ministério Público também durante 3 anos e depois, em 2010, entrei na Polícia Civil aqui do estado do Paraná. Prestei concurso para cá e, como você falou, foi suado. Foi bem difícil, fiz faculdade de Direito, bastante tempo no cursinho, sentado lá estudando, mas enfim, graças a Deus, Deus deu a vitória aí, a gente conseguiu chegar até aqui, conseguiu êxito no concurso de 2007, fomos chamados aí em 2010, integrando a Polícia Civil. E digo já de passagem que foi longa também a trajetória até São José dos Pinhais, que é a cidade que hoje eu estou. Já passei pelo interior, Campina da Lagoa, Biratã, Goiuerê, Campo Mourão, passei pelo DENARC aqui em Curitiba, Padrão, já né? fui para a Fazenda Rio Grande, já trabalhei na delegacia de veículos, na divisão da capital, na divisão metropolitana, na central de flagrantes, e hoje estou lá em São José dos Pinhais. História fazendo, de leve. fazendo, sim, é bastante tempo, sim. Mais de 34 anos de serviço ao todo, serviço público, 34. e vamos continuar aí trabalhando para produzir ainda, enquanto tiver saúde, né? Produzir e, no nosso caso aqui, prestar um serviço de qualidade. Exatamente. E dentro dessa história que o senhor criou, na verdade, conquistou, a gente entende assim, né, doutor, que isso aí é inspiração para muitas pessoas também, porque o senhor mesmo falou, veio de baixo, estudou, uma família humilde, então quer dizer, se a pessoa quiser vencer na vida, ela consegue, ela vai ter que buscar aquela motivação que tem dentro do coração dela, né, doutor? Sabe o que é difícil hoje para os jovens? É a referência. É difícil você dar referência, ele vê alguém que estudou, trabalhou e conseguiu alguma coisa. Hoje a gente vê na rede social os garotos fazendo algumas postagens, alguns vídeos. Não estou dizendo que isso é desmerecedor, não estou dizendo isso. Sim. Cada um na sua. Mas a referência que hoje as pessoas têm são de algumas, às vezes até marginais, até delinquentes, que conseguem ascender de alguma maneira, e eles pegam aquilo como referência. Ficou de lado. Hoje, um tempo atrás, as pessoas estavam discutindo, mas faculdade não leva a lugar nenhum. Faculdade hoje não é mais necessário, eu não preciso de faculdade para ir a lugar nenhum. Desvalorizando o trabalho intelectual, o estudo, o trabalho dentro de uma carreira, o desenvolvimento humano. Então, a gente dar referência para as pessoas é importante. Eu sempre que sou convidado, eu vou nas escolas fazer palestra, falar da minha carreira, falar da minha função, das coisas que eu passei, porque como qualquer outro jovem que foi favelado, que foi pobre, que viveu as dificuldades que é uma favela, comigo foi a mesma coisa, a dificuldade é a mesma. Eu encarei as drogas também, muitas pessoas ali traficando na porta da minha casa, oferecendo pra gente, convivi com amigos que já estão mortos, muitos deles, a grande maioria, eram marginais e no confronto do tráfico acabaram falecendo. Essas dificuldades são normais. Só que a gente tem que ter o foco, tem que ter os valores que a família traz. Exatamente. Tem os valores que a família traz é a religião, é a honestidade, é a vida correta, o trabalho, o respeito ao próximo. E isso daí é uma referência que nós temos que passar para os jovens. E isso tem se perdido ao longo do tempo, né, doutor? Por conta
da proliferação das informações também. As redes sociais, ela é muito boa, mas ela também sabe ser muito ruim às vezes, porque ela também acaba incentivando as pessoas a não querer coisa boa. E muitos não filtram, né? O que acontece? O cara olha o moleque ali, pô, com 19, 20 anos andando de carro importado e tal, o cara, pô, também quer aquilo ali. Mas como que ele conseguiu, como é que ele, né, conseguiu chegar até aquele carro ali? Pega o exemplo ruim E aí, aí, né? você vai buscando, vai aguçando a vontade do cara. E às vezes as pessoas acham que o caminho mais fácil é o melhor. E não é, cara. Né? O crime não é uma opção. O crime não é uma opção. Com o crime, todos nós perdemos. Todos nós perdemos. Exatamente. Perde não só o marginal, mas a família do marginal, quando ele é preso, quando ele é morto. Perde a polícia, o Estado, porque tem que desempenhar uma função, gastar tempo, gastar recursos para poder conter a atividade criminosa, para prender aquela pessoa. E eu sempre falo que quando alguém é condenado por algum crime, não foi o Estado que ganhou nada. O Ministério Público não foi vencedor, o Estado não foi vencedor, a polícia não foi vencedora, o juízo não fez a justiça. Não. Ali todos nós perdemos. Perdemos porque houve o crime. O crime faz com que nós despendamos uma quantidade de recursos significativa para atender aquela situação. E isso daí é prejudicial. Aquele dinheiro que é gasto nos presídios poderia estar indo para a escola, o que é gasto em segurança pública poderia estar indo para assistência social. Enfim, é um recurso do Estado que é perdido porque o crime faz com que todos nós perdamos alguma coisa. Diante de uma situação que nós estamos vivendo hoje, doutor, o que está vindo mais prisões é de jovens, né? Sim, bastante, né? A gente vê um número de jovens sendo presos todos os dias e vendo o crime como uma opção. Eu ouço muito falar, olha, eu realmente estava precisando, não tinha o que fazer e tive que fazer essa, entre aspas, essa fita Sim. para poder comprar uma fralda para o meu filho que está novo, para poder botar uma comida dentro de casa. Eles estão vendo como opção. E quem vê o crime como opção, o destino é a cadeia ou o cemitério, não tem outro destino. E a gente cansa de ver esses jovens abordando isso, apresentando essas desculpas. Às vezes a família chega para mim e falou, não, mas você queria o quê? Ele anda na rua, vai no shopping, vê esses garotos aí com carrão, com roupa de marca, todo mundo na balada gastando dinheiro. Bom, né? E ele quer essa vida, ele vai acabar tendo que roubar, tendo que traficar, tendo que assaltar, para poder manter uma vida dessa. Olha o raciocínio. É um raciocínio absurdo. A gente não pode aceitar um negócio desse. E eu falo isso porque eu passei por tudo isso e nunca vi o crime como opção. Eu fui uma pessoa pobre, que estudou, que cresceu, que se desenvolveu e nunca vi o crime como opção. Muito pelo contrário. Para mim é repugnante a pessoa pensar dessa maneira. Mas falta um pouco de referência para essa juventude. Enquanto as pessoas não começarem a focar nos valores, e nisso a religião é importante, a gente não vai conseguir mudar a cabeça dessas pessoas. Eu creio assim também. Eu creio que a religião, ela ajuda muito no caráter da pessoa. Uhum. Sabe, eu vejo pela minha casa, eu tenho um filho de 20 anos e um de 25. Todos eles são cristãos. Eu também, graças a Deus. E eu eduquei eles no regime militar, estudando e trabalhando comigo na empresa lá. Não dei vida fácil para eles, até inclusive um de 20 anos agora chegou esse dia, comentou comigo, poxa pai, o senhor sempre foi meio duro comigo e tal. Mas eu falei, pois mas isso aqui você vai te refletir lá no futuro para você vai entender porque eu fui assim contigo. Mas depois você vai me agradecer. Agora você não vai entender por que eu fui assim com você. Mas lá no futuro você vai entender. Então eu tô tranquilo quanto a isso. Eu quero que você saiba assim, filho, eu não sou teu amigo de escola, sou teu pai. Então é uma diferença muito grande entre ser um amigo e ser um pai. Pai é aquele que vai te educar, aquele que vai te colocar no caminho certo e que vai chamar a tua atenção quando precisar. Eu sou esse cara. Eu sou o cara que vai botar o dedo na tua cara quando precisar e dizer que está errado. Então, tipo, graças a Deus eu consegui construir esse caráter nele, sabe? Os meninos não saem de casa, só trabalham, outro tem a namoradinha dele, outro fica na casa jogando videogame dele lá. Consegui criar meus filhos bem e dentro dessa sociedade. Cidade que está corrupta, na verdade. Terrível negócio. Aí, ó, você vai no Largo da Ordem em Curitiba, o que você vê lá? Jovem da idade do meu filho tomando tubão lá no Cavalo Babão, com um monte de piazada tomando. Então, graças a Deus, eles não estão inseridos nesse... Esse público não faz parte da vida deles. Isso faz parte daquilo que o senhor está falando. Que é a base familiar, né? A gente tem que traçar estratégias para tirar os jovens dessa realidade. Porque
Hoje, o que nós estamos vendo, não existe, eu sempre falo isso, não existe um tiro de canhão que vai resolver o problema da segurança pública. A segurança pública do Paraná evoluiu muito de 5, 6 anos para cá. A segurança pública deu um salto quântico aí em evolução, tanto em equipamento, quanto em treinamento, quanto em efetivo, técnicas novas, sistemas novos, nós não temos mais presos em delegacia, isso daí evoluiu de maneira significativa como nunca se viu. Então, realmente, o governo tem feito a sua parte, trabalhado a sua parte, só que, como eu falei, é um problema complexo, não é só de segurança pública. Por exemplo, no final de semana nós tivemos alguns arrombamentos de lojas ali no centro de São José dos Pinhais. E, nitidamente, a pessoa que fez aquilo era um morador de rua, que pode ser que esteja em situação de uso de drogas e que esteja tentando fazer aqueles furtos ali para alimentar o seu vício. Um tempo atrás, no final do mês, dia 30 do mês de maio, nós fizemos uma operação policial bem grande lá em São José dos Pinhais, e nessa operação policial foram apreendidos aí mais de 70 quilos de moeda. É moeda pra caramba, né? Moeda E pra não se cacete. engane, não é um movimento, Não. não é um movimento de um mês, um ano, não. Aquilo ali deve estar ali há uma semana, Meu, Ou menos, né? ou menos Menos. até. é muita coisa. E eu fiz um vídeo, pedi para as pessoas, não dê moedas no semáforo, não dê moedas no semáforo. Por que eu peço isso? Aquela moeda que você dá no semáforo, aquelas notas, em notas pequenas, a gente pegou mais de 20 mil reais. Em notas pequenas, 2, 5 reais. Trocadinho. E a gente pede para as pessoas, não dê moeda no semáforo, não dê trocado no semáforo, porque aquele dinheiro que você dá a um usuário de drogas no sinal, ele vai parar dentro de um ponto de venda de drogas. Ele vai alimentar o vício. Você não está alimentando aquela pessoa. Já está comprovado cientificamente Isso é no tráfico, né? que as pessoas que são usuárias de drogas, elas querem mais a droga do que comida. Então o dinheiro que ela pega ali, ela não vai comprar comida. Se você pegar um lanche para ela, vai ali num fast food desse, compra um lanche, dê para ela vai pegar aquele lanche do jeitinho que tá, vai levar Entendi. lá na biqueira, vai trocar aquilo por 2, 3 pedras. E é assim que funciona. Vou vender na rua pra gente. Então, é assim que funciona. Ela quer dinheiro para conseguir droga. Então, você não está alimentando nem tirando a pessoa daquela situação. Você está alimentando um ciclo de dependência química e financiando o tráfico de drogas. Se a gente quer reduzir o crime, a gente vai na raiz dele. E a grande parte dos crimes patrimoniais, homicídio, tráfico de drogas, tem que ser encarado dessa maneira, como uma atividade de mercado. Temos que atacar o mercado consumidor, que é o uso de drogas, para poder, tirando essas pessoas das ruas, tirando essas pessoas da dependência, a gente torne cada vez menos atrativo o tráfico de drogas. E, doutor, uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, dentro da sua análise aí, como delegado, qual que é a importância hoje da segurança privada em parceria com a segurança pública? Porque o que eu vejo? Eu vejo que às vezes o vigilante que está ali no posto de serviço, ele consegue, com a sua informação, ajudar os policiais, até mesmo com uma imagem, com uma câmera, ou dar uma informação assim, porque a gente faz parte da segurança privada. Eu sou proprietário de empresa de segurança privada. E eu mesmo já cedi muitas vezes imagens para a Polícia Civil, eu mesmo já ajudei, né? A gente ajudou, né? Muitas vezes. Então, assim, às vezes as pessoas acham que existe uma diferença, sabe? Às vezes quem faz essa separação o próprio cidadão, às vezes acha assim, porque o cara é vigilante, é um guardinha. Não, o cara é polícia. Mas a gente também tem o valor que cabe a nós. No seu ponto de vista, qual que é a importância hoje da vigilância privada? Ajuda? É fundamental. É fundamental. Toda ajuda para a segurança pública é bem-vinda. E a segurança, ela não é pública porque é do governo, é pública porque é de todos nós. Exatamente. Eu sou delegado de polícia, mas eu sou cidadão também. Eu moro numa casa como todos moram. Eu ando na rua, eu faço compra, eu tenho filhos, eles vão ao colégio, eles estão expostos à criminalidade como eu tô. E é fundamental a integração de todas as forças, sejam elas públicas ou privadas, para que através desse consciente coletivo a gente vá dar uma saída a um problema que é complexo, que é a segurança pública. Muitas vezes o crime acontece e as testemunhas não abrem a boca, não falam. A polícia vai lá, elas não falam nada para a polícia. Mas ela fala para o vizinho, ela fala para a cabeleireira, ela fala para o dentista, ela fala para outra pessoa que ela conhece em algum lugar. Ela vai no trabalho, comenta, mas se a polícia chegar, o que aconteceu? Deus me livre, não abra a boca. Ah, não sei de nada, senhor. É bem assim. É bem assim. E é complicado para a polícia, eu sempre falo, a polícia não tem bola de cristal, ela depende de informações, por isso a gente pede para todos os cidadãos.
Se você tem informações de algum crime, de algum foragido, que vai ajudar a segurança pública, por favor, procure os canais competentes, vai no 181, vai no 90, procura a Polícia Civil, procura a Guarda Municipal, conversa com um amigo que tenha contato com o policial, com o segurança privado, mas passe essa informação adiante. É importante demais para a polícia ter essas informações da população. E funciona, né? É um feedback para a polícia e ajuda a polícia a melhorar os seus serviços. Isso é fundamental. Tipo, se cria uma cultura de uma rede de informações ali, Sim. que vai ajudar até o trabalho da polícia, né, doutor? Olha, eu trabalhei numa cidade que eu tinha costume de fazer reunião em empresas de segurança. Olha que legal. A gente chegava nas empresas, conversava com os seguranças lá, falava, ó, você pode isso, você não pode isso, você não pode aquilo, é importante a gente conversar aqui, tá aqui o meu telefone, monta um grupo de WhatsApp, coloca o meu número, para que a gente possa trocar informação. Chegava nos condomínios, por exemplo, a gente reunia as pessoas e montava um grupo no condomínio. Rua tal, grupo de segurança da rua tal, condomínio seguro. E através daquilo ali, a gente ia trocando conversas ali, ia trocando informações, as pessoas, o meu contato estava ali, se a pessoa precisasse de alguma coisa, ela entrava ali e falava, delegado, está acontecendo isso. Levava os meus investigadores junto nessas reuniões para que eles conversassem com as pessoas e trocassem informações, fizesse a rede de contatos. Esse network é importantíssimo para a polícia, porque para a informação sair lá da rua e vir para o papel dentro da delegacia é muito difícil. E o crime, ele tenta de todas as maneiras agir com duas estratégias muito simples. A primeira estratégia é desmerecer, descredenciar aquela pessoa que é cidadão de bem. Se você vai procurar a polícia para falar alguma coisa, você é cagueta, você é X9, você tem que morrer, não é assim que eles falam? Uhum. É desse jeito, para desmerecer aquela atividade, aquela ação cidadã de colaborar com a segurança pública. Por outro lado, ele chega para essa mesma população e fala assim, ó, a polícia não presta, é um bando de alemão, não é assim? Bando de vagabundo, tudo ladrão, tudo corrupto. Tenta desmerecer o trabalho policial, desvalorizar o trabalho policial, para que com isso afaste a polícia do cidadão. E quando tem que ser o contrário, quanto mais próximo o cidadão tiver do policial, melhor. A gente vê o exemplo de outros países aí, que os policiais têm vaga de estacionamento em shopping, que os policiais têm desconto especial em loja, que o policial ele é homenageado frequentemente nos diversos círculos Justo, né? sociais. Por quê? Porque é uma função relevante. Assim como um soldado quando vai para a guerra. Exatamente. Eu costumo dizer que todo dia a gente está indo para a guerra. Todo dia eu deixo a minha família em casa, a minha filha que está aqui comigo fica em casa lá e eu vou atender dentro de uma delegacia, vou encarar, sou eu, se as pessoas que estão presas na minha delegacia, não foi por nenhum motivo não, elas não entraram sozinhas lá, foi a polícia que colocou elas lá, foi a polícia que tirou da rua, foi a gente que investigou, foi a PM que prendeu, foi a guarda que foi lá e prendeu, é assim que funciona. Então é uma função relevante, eu quero aqui homenagear todos os policiais, todas as pessoas que colaboram com a segurança pública, porque sem esse trabalho integrado, tanto da segurança pública, quanto da segurança privada, quanto dos cidadãos em geral, a gente não vai conseguir melhorar a segurança. É verdade. Eu vi uma matéria esses dias que me chamou muita atenção, Douglas, de um restaurante no litoral paulista, de um cara, um empresário, que ele colocou lá um espaço do restaurante só para os polícia. Tipo, cantinho do polícia. Tipo, tem umas mesas separadas que ele se separou. E lá o que ele faz? Ele tem almoço, janta e café. Tipo, ele trabalha quase 24 horas. Então, toda hora tem polícia comendo lá. Toda hora para uma guarda municipal, para uma polícia civil. Os caras vão, sentam, almoçam, já vem outro, come lá, tipo, é o canto dos caras. Então, sempre quando tem alguém almoçando lá, vai ver uma autoridade policial. Ele falou que ele conseguiu reduzir praticamente 100% dos furtos que tinha na rua. Na rua dele. Porque toda hora tinha uma viatura próxima ali. E era uma rua que tinha muito fluxo de roubo. União do bem, fala, Eu te falando, o cara fez esse projeto lá e eu tava numa matéria, eu vi no YouTube esse dia. Segurança pública é visibilidade. Exatamente, cara. Tem que mostrar a segurança, tem que divulgar o trabalho da segurança pública para ter o efeito de entregar para o cidadão aquela sensação de segurança. Olha, eu estou seguro. O mundo pode estar caindo lá fora, mas ele precisa ter a sensação de segurança para ele poder tocar a vida dele. Você só está aqui porque você tem a sensação de que a sua casa está bem, Exatamente. que a sua família está segura. Imagina se você estivesse trabalhando aqui e você estivesse com medo da sua casa ser invadida, do seu filho ser sequestrado, da sua mulher ser assaltada. Será que você conseguiria trabalhar?
Não. Claro que não. Não conseguiria. E é importantíssimo essa sensação de segurança. E o policial, quando ele está na rua, que o trabalho do policial de patrulha é o dia inteiro na rua, quem está fazendo policiamento, patrulhamento, é o dia inteiro ali, rodando, fardado, trabalhando com a população. Mas aquele policial também precisa tomar água, ele precisa ir ao banheiro, Pelo amor tem de que parar Deus, para né? tomar um café, porque é muito acelerado e você acaba não acompanhando. Tem que ter uma hora de descanso, pelo menos uns 10, 15 minutos, sentar e falar, puxa, caramba, peraí. Para retomar e continuar o trabalho. É como qualquer outro trabalhador. Exatamente. E as pessoas às vezes esquecem desse detalhe. Que é Louvável a Sim, atitude desse verdade. empresário que conseguiu colaborar com aquilo que ele podia. Exatamente. Às vezes ele não pode, olha, não tenho grandes informações para a polícia, mas cara, senta aqui, toma uma água, tem um café, pra gente é o suficiente, tem um banheiro para você usar. Comendo, tomando café, pegando água. Passa nos mercados que eu Tipo, curto, cara, filmando assim, parecia a viatura parava de ser dois policial, um GM, e ele falou, a gente reduziu aqui na rua 100% dos furtos, não tem mais. Quando eu abri aqui, todo mundo falava que era furtado aqui direto, ninguém conseguia colocar nada, e eu tô com o meu comércio aberto aqui há 3 anos, e os meus melhores clientes são os policiais que vêm aqui sentar Sim. com maior felicidade, assim, falando. E é legal, isso deve ter que ser copiado aí, porque olha, se deu certo lá, dá certo em qualquer lugar. Né? Dá sim. Tem um empresário lá de São José que eu até queria parabenizar ele. Ele, um tempo atrás, chamou os policiais da patrulha lá. Olha, quando vocês quiserem, vocês podem entrar aqui na minha empresa e almoçar aqui. Para o policial isso faz uma diferença enorme. Exatamente. A empresa do cara é gigante, enorme. Para ele não vai fazer diferença nenhuma. Sim. E ele chegou e falou, olha, vocês podem vir aqui almoçar com a gente aqui. Eu achei a atitude louvável. Não que o policial precise, esteja passando fome, necessidade. Não tá, não. Pelo amor de Deus, a gente não precisa disso. Mas só o reconhecimento daquele homem. Os policiais acabaram que nem precisaram. Não falaram, obrigado, não precisa não. Mas só o reconhecimento dele da atividade policial é muito bacana isso. Eu gostei desse. O certo é trazer a polícia para perto. Acho que existe uma, não digo nem cultura, mas existe um folclore dentro do Brasil que polícia, tipo, tem que estar longe, cara. O cara educa o filho com medo da polícia, cara. Ó, você não... O policial vai te não pegar. obedeceu. Ah, pelo amor de Deus. Esse cara é errado isso, cara. Olha, Não é, doutor? Tipo, não é errado. Já cresce com trauma, criança, né? Pô, se você não fizer isso, olha lá a polícia ali, ó. A polícia vai... Pô, o cara já cresce com trauma, a criança já cresce, tipo, né? Agora, tem que trazer... eu dou aula na escola de polícia civil e uma coisa que eu falo para as pessoas lá, para os alunos que estão lá, é o que é ser policial? Ser policial é ajudar as pessoas. Você ajudar as pessoas, estar sempre em contato com a população, auxiliando no que for preciso. As pessoas, quando têm um problema de saúde, elas procuram um médico. Quando elas têm um problema social, tive minha casa arrombada, tive meu carro roubado, elas procuram sim a polícia. E é só através da polícia que elas vão resolver aquele problema. Até mesmo a pessoa que é presa, levada presa à delegacia, quando ela chega na delegacia, ela precisa da polícia para sair daquela situação. Ela precisa cumprir o processo que é previsto na lei. E por isso a polícia, ser policial, é ajudar as pessoas. Eu conto sempre uma história de um senhor, ele estava lavando a frente da casa dele e 2 veículos pararam, 8 pessoas, abordaram esse senhor e assaltaram esse senhor. Levaram ele para o banheiro, trancaram esse senhor no banheiro, levaram tudo que tinha dentro da casa dele. Ele, muito esperto, ele anotou a placa dos carros num sabonete. E quando a polícia chegou, ele falou, olha, tá aqui a placa do veículo. Levaram tudo da minha casa, eu só queria que vocês recuperassem uma coisa, que é um rádio, um Camaro amarelo, que tinha um pendrive com umas músicas que eu ganhei do meu netinho. E eu lembro disso até hoje. A gente foi em uma casa, pegamos vários objetos. Daquela casa, tivemos informações, foram numa segunda, numa terceira, numa quarta. Foram 10 pessoas presas no total. Objetos de 8 furtos à residência recuperados. Olha isso. E conseguimos sim recuperar aquele radinho, aquele Camaro amarelo desse senhor. A felicidade dele naquele momento era visível. Aquilo para ele tinha um valor sentimental muito grande. Que dó. Todas as vezes que eu dou aula, que eu cito um exemplo, eu sinto o exemplo desse senhor, justamente porque a gente viu o efeito que foi o trabalho da polícia naquele caso. O símbolo que era o que representava para ele aquele rádio. Um objeto de pequeno valor, mas que para ele tinha um valor sentimental gigante, muito grande. Por isso que eu digo que às vezes quando a pessoa é furtada ou levam alguns pertences dela, às vezes não é nem por conta do valor financeiro, né? Mas é o valor sentimental.
Às vezes é um relógio, até simples, um anel ali, mas que foi dado por um pai, uma pessoa que não está mais aqui. E as pessoas acabam se apegando por valor sentimental e pesa para as pessoas isso, né, doutor? O maior dano não é o dano patrimonial no assalto. A pessoa que passou por um assalto, ela tem um trauma que ela nunca mais vai esquecer na vida. Aquele trauma psicológico, a coisa horrível que ela passou, ela não vai esquecer. E quando a polícia chega, que consegue prender os responsáveis, aquela pessoa sente a sua dor amenizada. A justiça foi feita. Aquela pessoa fez comigo o que fez e mereceu o que merecia. E o papel da polícia é ir atrás desses responsáveis para que eles possam ser levados à justiça e possam responder pelos seus crimes. E isso faz com que a atividade policial seja gratificante por si só. O trabalho da polícia auxiliando o cidadão, ajudando o cidadão, promovendo essa justiça é uma coisa grandiosa. É magnífico, realmente. A profissão policial é uma profissão abençoada. Hein, doutor? E o senhor tem tido muita dificuldade com relação às suas diligências aqui no Paraná, assim, ali em São José dos Pinhais? O trabalho está fluindo? Sim, graças a Deus, ali nós temos uma equipe muito boa. Nós estamos ali em São José dos Pinhais já há mais de 5 anos, estou lá desde 2020. Temos uma integração muito boa com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal. A população tem aprovado o nosso trabalho, tem apoiado, confiado no trabalho da Polícia Civil, auxiliado com informações, e isso tem feito a diferença. Esse trabalho integrado entre a Polícia Civil e os demais órgãos tem sido a resposta que São José precisava para reduzir a criminalidade. Os índices só despencaram, nós tivemos aí, só em 2023, uma redução de mais de 50% nos índices de homicídio. Nós tivemos uma redução significativa nos números de roubo, furto, recuperação de veículo também, aumentou muito a recuperação de veículo, reduziu demais o número de furtos e roubos de veículos em São José, graças não só ao trabalho da Polícia Civil, mas ao trabalho da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Uma ação integrada, também novos equipamentos, novos sistemas, nós temos a barreira digital funcionando. Isso que é muito bom, né? Sim, conseguimos. A muralha digital, né? Isso. Muito bom, né? A muralha digital consegue se identificar veículos suspeitos, foragidos, enfim, isso tem nos ajudado muito e graças a essa integração a gente conseguiu o resultado que conseguiu até agora. E nesses momentos festíveis, tipo final de ano, Natal, onde tem aquela saidinha, há aumento na criminalidade? Existe uma discussão muito grande com relação a isso. Eu reprovo veementemente essa saidinha, essas liberações de final de ano. Eu acho que não colabora em nada com a segurança pública. Muito pelo contrário, a gente vê aumentar o índice de homicídio, o índice de roubo, tráfico de droga intensifica, porque criminosos condenados voltam às ruas e com passe livre para fazer o que querem fazer e depois voltam para a cadeia. Muitos deles não voltam. O índice de reincidência é muito grande, a grande maioria não retorna. E a gente está vendo tudo isso acontecer e ninguém faz nada. Todo mundo acha normal, enfim. Eu acho que a tornozeleira, acho que ela meio que prejudicou um pouco, porque ela deu mais liberdade para os presos. Na verdade, tem outros programas, né? A gente não pode devolver para a sociedade um problema que é do Estado. Se o Estado não tem vaga na penitenciária, ele tem que criar mais vaga. Exatamente. Se o Estado não tem a polícia não está aparelhada, o Ministério Público não está aparelhado, o Judiciário não está aparelhado, o Estado tem que aparelhar. Não botar na rua criminosos perigosos, pessoas periculosas, pessoas que cometem crimes graves, justamente porque o Estado não consegue manter essa pessoa encarcerada. Isso não é problema do cidadão. O cidadão paga os impostos e quer sim um serviço de qualidade. E um serviço de qualidade é garantir que aquela pessoa que cometeu um crime não volte a delinquir. E não é dando saidinha de final de ano, Dia das Mães, qualquer outro dia, que a gente vai solucionar esse problema. Exatamente. Eu acho que tem que ter mesmo, né, Douglas? Tem que ter condições de manter o cara preso, porque, cara, o cara não tem espaço na prisão. A tornozeleira resolve muita coisa, né? Ficar pronto, o cara vai lá, solta uma tornozeleira, o cara joga o cara na sociedade, cara. Ele tá preso pela consciência. Eu trabalho com a região de preso pela minha consciência. Eu não tô preso, eu tô preso pela minha consciência. Eu posso cometer os mesmos crimes que quiser fazer. Sim, mas uma pessoa que matou, estuprou, traficante, assaltante, será que ele tem consciência para entender isso? Condição. Você acha que ele vai ter? Não tem condição. O que a gente vê hoje em dia não é isso não, é eles fraudando a tornozeleira eletrônica para poder cometer crimes. Eles não vão parar. Qual o índice de pessoas que são presas
que estão usando tornozeleira. A gente acabou de ver nessa operação que eu te falei do dia 30, que aconteceu em São José dos Pinhais, o principal traficante, os 2 principais traficantes que tinham naquele ponto de venda de drogas, estavam monitorados eletronicamente. Ué, mas não era para funcionar? Não era para a pessoa não voltar a delinquir? Por que ela está lá no ponto de venda de drogas se valendo daquela liberdade que o Estado concedeu para ela para poder praticar outros crimes? Será que isso aí é a solução? Não sei, eu acho que nós temos que pensar e até o nosso parlamento tem que discutir essas regras, essa lei, principalmente a execução penal, porque não adianta, não existe lei, código penal que funcione quando o processo penal é falho e a execução penal pior ainda. Eu acho que tem diferença entre os judiciários do Paraná com outros estados. Acho que aqui é um pouco mais duro ainda. Sim, Eu tenho outros estados que são mais... eu tô falando, não tô dando exemplo. Sim, mas não tô aqui é dando mais exemplo. duro. Certamente que no estado do Paraná a gente tem um diferencial. Sim, é mais duro. Eu sou carioca, não Os sou... caras metem a Paraná. caneta mesmo quando é pra meter, os caras pesam mesmo. Então, tanto tal. Vamos corrigir, tem condenar, eles não aliviam. Quando tem que fazer isso, fala. Mas de nada adianta você condenar em 20, 30, 50 anos que seja se a pessoa não cumpre 10. Exatamente. Se ela não fica na Qual a cabeça... porcentagem da pena, doutor, que é hoje? Precisa Depende da cumprir no mínimo. aplicação do regime que vai colocar. Depende. O juiz ele fixa a pena de acordo com vai haver a condenação, depois o juiz vai fixar a pena. Entendi. E durante a execução da pena tem vários benefícios que eu acho, na minha opinião, tem que ser estudados. Não adianta eu condenar uma pessoa a 30 anos, 40 anos e ela não cumprir 10 anos de prisão. É isso que eu vejo muito, né? É bem complicado isso, a gente tem que rever. Será que está ocorrendo justiça com isso? Será que a pessoa que não cumpre 10 anos de prisão por um crime gravíssimo, será que ela merece esse benefício do Estado? A gente tem que repensar a respeito disso. Tem que fazer uma reformulação. Tem que, pegar essas leis que a gente tem, jogar para baixo e criar do zero. Porque tá muito arcaico aí, lá de 1900 e bolinha. Sim, mas eu repito, não é o Código Penal apenas. A gente tem que rever o processo penal, rever a execução penal. Exatamente. Porque não adianta que hoje em dia a pessoa ela pratica o crime, é presa e já tem a consciência de que não vai ficar presa, né? O cara é deboche, né? O que acontece? Às vezes o cara ele se beneficia na hora que o cara vai fixar a forma que ele vai pagar a pena. Se a gente colocar lá, digamos, inicialmente fechado, o cara vai cumprir 1/6 da pena. Parece que é isso, né? Isso aí. Aí, se ele cumprir lá, integralmente fechado, ele vai ter que cumprir 2/3, não sei quanto. Mais ou menos é isso. São vários Tem várias variações. benefícios que existem existe a progressão de regime que beneficia bastante, é um sistema adotado no Brasil. A gente não vê poucos os países que adotam esse sistema. Sim. E a gente não consegue explicar muito bem por que é assim aqui, né? É até piada, o cara prefere ser preso aqui, ser condenado aqui e cumprir a pena aqui, porque dentro dessa execução ele sabe que não vai ficar preso, sabe que não vai receber aquela resposta. E o cidadão espera, assim, que a Constituição valha, né? Que o Estado garanta segurança pra gente, garanta justiça. Será que é justiça isso está acontecendo? Eu já vi cara meter bronca de assalto à mão armada e sair com 6 meses, cara. Verdade. Acontece. Que é o primário, parece que cumpre 6 anos e pouco, acho que é a primeira condenação. Sim. Não sei, não entendo muito, mas eu sei que é bem pouquinho no começo. O cara saiu com 6, 7 meses, tá na rua. Pronto. E também tem no Brasil. Eu acho que esses crimes de assalto, crimes de morte, Estupro, que é hediondo, que vem arma, contra a mulher, tem arma de fogo no negócio, tem que pesar, cara. A gente tem que não O que adianta. acontece? O que nós vemos todos os dias, são os criminosos reincidirem. Ou seja, ele comete um crime hoje, entrou para a vida do crime, a tendência não é ele largar aquela vida, é ele se acostumar com aquilo, obter para ele a prática criminosa como estilo de vida e continuar na carreira criminosa. Eu friso bem que ninguém começa como sendo um grande traficante, um homicida quanto mais, um assaltante de banco, um sequestrador. Ninguém começa fazendo assim. Ele começa com pequenos delitos, começa às vezes na rua, com uso de droga, tráfico de drogas, pequenos furtos, e aí vai progredindo na sua carreira criminosa. A gente tem que conseguir detectar isso e, para esses casos, não amolecer. Realmente ter um tratamento mais duro, mais severo com os pequenos delitos, para inibir que a pessoa entre na carreira criminosa. É o que muitas pessoas não entendem. O crime, ele é uma carreira também. As pessoas, como você vai trabalhar todo dia, o criminoso vai praticar crime todo dia.
Ele precisa sustentar a família dele, precisa sustentar o vício dele, precisa tomar a cervejinha dele, como a gente já ouviu falar, e ele vai praticar crime. E a gente tem que tomar cuidado para não fazer uma interpretação equivocada, entender que, olha, ele vai praticar um crime, vai ser condenado e depois ele não vai cometer mais crimes. Não, o que a gente vê na prática não é isso. A regra é a pessoa reincidir. Exceção é quando a pessoa realmente não reincide. Quando a pessoa se endireita, toma um caminho correto, é exceção. Isso aí é o que eu vejo na prática. E, doutor, e diante de toda essa situação que nós estamos vivendo, essa criminalidade e tal, que nem o senhor mesmo falou que o estado do Paraná houve um investimento muito grande em material, viatura. Essa melhora que vocês tiveram ajudou bastante vocês com relação a isso? Porque realmente as viaturas estão melhores, um armamento melhor. Sim, sem dúvida. A Polícia Civil de hoje é uma Polícia Civil completamente diferente. É outra polícia. A gente vê novas viaturas, mais efetivo, não temos presos em delegacia, novo armamento, novos sistemas. Nós temos várias delegacias cidadãs no estado, sedes novas, modernas, equipadas. Existe um sistema de controle da produtividade policial totalmente diferenciado, profissional. Tudo isso tem feito a diferença. Na última sexta-feira, a Polícia Civil fez a Operação Sinergia, que foi uma operação conjunta em todo o estado. 140 municípios atuaram nessa operação e o resultado foi fabuloso. Imagina, a Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal ao mesmo tempo na rua, em quase todo o estado. Foi bonito de ver, cara. Isso deu um resultado muito importante para a segurança pública, mas acima disso, mostrou o profissionalismo, mostrou o quanto a segurança pública evoluiu no estado do Paraná e mostrou que a polícia está sim preparada para enfrentar a criminalidade e produzir o resultado que o cidadão tanto precisa, que é a sensação de segurança cada vez maior. É verdade. Doutora, o que a gente vê na verdade é assim, que graças a Deus a gente viaja bastante. E a polícia do Paraná, no total, era uma polícia bem conceituada entre outros estados. Por quê? O meliante, ele mete bronca em outros estados, chega no Paraná, ele é preso. Ele não tem vida muito longa aqui. Quando ele não é preso, ele é neutralizado, para não falar outro nome aqui, né? Senão derruba a minha live, já derrubou. Derrubou, é. Tá vendo? Que coisa que fala derruba. Falar e derruba. Então, assim, ele não tem vida longa aqui. Porque as forças policiais, elas funcionam entre si. Quando não é a Polícia Militar, é a Guarda Municipal, é a Polícia Civil. Então elas se completam ali para poder colocar o Estado em ordem, né? Então isso, para nós, que é cidadão, é muito bom, porque se sente seguro, mesmo assim, tendo esse... Português fala que no Paraná, vagabundo não se cria, né? Não se cria. É verdade. Que não... Sim, realmente isso é um mérito da segurança do Paraná, com certeza. Essa ação integrada das forças de segurança, uma liderança firme, uma orientação técnica, um trabalho de gestão profissional, que é o que nós temos agora na segurança pública, fez com que dessemos aí um salto quântico de qualidade no serviço que é prestado aqui no Paraná. Isso faz diferença e afasta daqui a criminalidade. Há pouco tempo o secretário de Segurança reuniu o efetivo para poder anunciar a contratação, a entrega, né, de armamento pesado para a polícia, de carros blindados, de helicópteros. Tudo isso faz a diferença. Para a criminalidade organizada, eles vão pensar muito antes de virem para cá. E sabem que se vierem vão tomar prejuízo. Porque os policiais estão preparados, vão sim garantir o direito dos cidadãos, das pessoas de bem, e não vamos aqui admitir ação de crime organizado fazendo baderna, ruaça, colocando terror na nossa população, como a gente vê em outros estados aí. Além de que também, Douglas, existem as especializadas, né? Que é o COP, que é uma excelente polícia, o Grupo Tigre, que são polícias, cara, olha, o nível dos caras é lá em cima, assim, de ações táticas, nível de inteligência, e esses caras... Tipo, os policiais são os caras bem comprometidos também com a profissão deles, né, doutor? Sim, as nossas delegacias especializadas estão cada vez melhores. Também os grupos especializados da PM estão cada vez mais se especializando, cada vez mais se fortalecendo e prontos, preparados para encarar essa criminalidade ousada que a gente vê aí, como o novo cangaço, algumas facções criminosas. Isso vai ser sim repelido.
à altura aqui no estado do Paraná, porque nós estamos preparados para isso. Recentemente, agora no mês de fevereiro, nós tivemos aqui em São José uma crise de segurança, nós tivemos 9 homicídios no mês e mostramos que estávamos preparados, que estamos preparados, já solucionamos esses crimes, já demos a resposta e essas pessoas, algumas delas, foram presas essa semana agora. Olha só. Tudo isso porque a polícia está sendo gerida de maneira técnica e mostrando resultado. A gente trabalha bem mais do que fala, essa é a verdade. A gente adotou a estratégia de mostrar para a sociedade com resultados, não apenas com palavras. Não adianta a gente ficar fazendo propaganda se não tem número para mostrar. E o que nós mostramos é números, números da Polícia Civil, Polícia Militar são inquestionáveis. Que nem o nosso do Bolsonaro falou, né? Que crime não se combate como for, né? Aí ele fala, Com arma, preparo, você falou, crime não se combate como for. Se o cara estiver dando tiro de fuzil lá, eu tenho que dar tiro de fuzil daqui. Eu tenho que devolver na altura que os caras estão me recebendo. E é mais ou menos isso, cara. O cara tem que ter a consciência de que ele vai chegar aqui e ele vai ser, da forma que ele quer ser tratado, ele vai ser tratado. Sim, o que eu acho mais absurdo é que existem várias pessoas protegendo marginal nas redes sociais, mas quando ela sofre uma violência, ela procura a polícia, ela não procura o bandido para proteger. Disse isso pessoalmente. E a gente tem que colocar as coisas no seu devido lugar. A polícia tem a sua importância, é um órgão muito relevante na sociedade e faz um trabalho sério, técnico, empenhado, profissionais envolvidos, tudo para garantir ao cidadão a melhor segurança possível. A segurança do Paraná está em destaque mundialmente, não só aqui no Brasil. Isso aí aconteceu aqui no Capanema. Os caras iam matar um cara no Capanema, o cara tava aprontando. O cara conseguiu fugir, subiu em cima de um poste e começou a gritar, polícia, polícia, pelo amor de Deus. Ele chamou a polícia para poder ser preso. Sim. Porque se ele descesse ali embaixo, os caras tinham trucidado ele no pau. Levou sorte que não levou uns tiros. Ele salvou ele. Ali Eu sei. preso. Ele salvou A ele. polícia chegou rápido, deu tempo de salvar o cara. E a polícia salvou o cara. Porque se ele desce ali, ou os caras dão um tiro no cara, tinha matado o cara em cima do poste. O cara tava gritando, não, pelo amor de Deus, não sei o que e tal, e os caras pegaram o cara e levaram preso. Então, até o miliante que comete crime sabe que a polícia tem o poder de salvar a vida dele também. Sim, a polícia... Exatamente, isso a polícia que você falou. Ajuda até o cara que não merece. a polícia está preparada para enfrentar essas situações de estresse. Isso aí é toda hora. Isso aí é a rotina pra gente. E se nós não estivermos preparados, a gente vai ser sempre surpreendido. Então, estamos sempre treinando, nos empenhando, encarando essas situações como tem que ser encarado. Se a gente é de paz, lógico, a polícia é técnica, é de paz, é cidadã, mas se precisar ir pra guerra, pra briga, pra mão, a gente vai também. Eu tenho Não certeza. tem essa conversa não, que com a gente o pau quebra do mesmo jeito. E não gosto que subestimem o trabalho da polícia, porque é um trabalho sério. E quando alguém abre a boca para falar alguma coisa contra algum policial, eu mando morder a língua. Porque o trabalho da polícia é um trabalho sério. A gente mas não tem mais. Os policiais trabalham de maneira empenhada no intuito de buscar o melhor para o cidadão. A gente está aqui para fazer dentro da lei aquilo que a lei determina. Dentro da realidade dele também, porque às vezes o cara tá trabalhando com uma escala puxada, às vezes tem que fazer um plantão a mais. Acontece as exigências ali de fazer uma investigação, tem que ficar de campana numa rua, 2, 3, da noite inteira lá pra prender. Então, assim, não é fácil o trabalho dos caras, não. Os caras sofrem também. É que nem o senhor falou, tipo, o cara também tem a família, tem vontade de tomar uma água, é um ser humano, sente dor também. O policial sangra também, né? Com certeza. Isso é verdade. Eu acho que o trabalho da polícia ele tem que ser cada vez mais integrado com a sociedade. O servidor público ele tem que fazer aquilo que a sociedade espera, é a moralidade administrativa. A gente, como agente administrativo, tem que entregar para o cidadão aquilo que ele precisa. Tecnicamente, a gente tem que entregar para o, entre aspas, cliente do serviço aquilo que ele precisa. Então é o que a polícia tem tentado fazer com o policiamento, com a polícia comunitária, com o policiamento mais humanizado, tentando fazer investigações o quanto menos invasiva possível, baseado em atividades técnicas, trazendo para os processos de maneira cada vez mais refinada as provas que são coletadas. Isso que a Polícia Civil tenta fazer, a Polícia Militar também, a Guarda Municipal também. É muito importante que o cidadão esteja do lado da polícia sempre, porque o trabalho da polícia depende das informações do cidadão, do apoio da comunidade. Por isso eu peço para todos, Sim. se você tiver alguma informação que possa ajudar a encontrar um foragido ou a solucionar um crime, procure a polícia, passe essa informação
justamente porque nós precisamos dela. E ajuda, viu, gente? Até porque, tipo, Ajuda muito. aquela corrente do bem, né? Tipo, o cara que ele falou, o cara não fala talvez pra polícia, mas fala pro parente, pro amigo, faz aquela fofoquinha de bairro, né? Não, sabe quem que matou, mas não tem coragem de chegar e falar, ah, não, foi tal, fulano. E isso acaba atrapalhando às vezes o trabalho da polícia, porque é muitas vozes falando ao mesmo tempo, né? Tem uns bisu pro doutor, depois eu passo. Tem uns bisu bons pro doutor aí. Tem. É muitas vozes falando, né, Douglas? Uhum. Né? Então, tipo, não é fácil também. Ele tem que saber filtrar também, né, doutor? Sim, a gente tem que... Tem o setor de inteligência de vocês lá Sim, que... a gente tem um setor de inteligência que trabalha muito bem e tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar fazem esse filtro, estão sempre nesse controle da informação. Sim. E é muito importante a população entender também que muito da cultura que se fez aí na comunidade em torno da polícia foram estratégias de contra-informação do crime mesmo. Tentar desvalorizar o policial, tentar desmerecer a ação policial. Hoje em dia não interessa se como a prisão foi feita. Sim. Com certeza na audiência de custódia o preso vai chegar lá e vai reclamar da polícia. Ele está satisfeito que foi preso? Claro que não. O do Douglas. Mas hoje em dia, com câmeras pessoais, Sim, é verdade. com a audiência filmada, A câmera ajuda em muito. bem mais técnica e tem minimizado esses ataques desarrazoados aí ao sistema policial. Hein, doutor, uma pergunta polêmica, mas engraçada aqui. 40 gramas, vai preso ou não vai? De maconha? Segundo o STF, não, né? Segundo o STF, aí, 39 gramas, né? Seria o limite aí para Mas é ouvido. Mas tem que É analisar conduzido também, até a delegacia. é conduzido até a delegacia e nós vamos analisar as circunstâncias. Porque não é porque é 39 gramas. Quais circunstâncias denotam tráfico de droga ou não? Se o policial chega na delegacia, mesmo com quantidade menor, e me aponta as circunstâncias de tráfico de drogas, de maneira comprovada, nós vamos fazer a prisão por tráfico. Exatamente. Não é porque a pessoa está naquela quantidade. Até porque defende isso. É porque, se não, desde 39, desde que não hajam circunstâncias de tráfico de drogas. Uhum. Só 39 gramas sem outro indício. Porque eu tenho uma interpretação diferenciada. Posse de droga para consumo pessoal. Ou seja, para ser posse de droga para consumo pessoal, tem que ficar comprovado a finalidade para consumo pessoal. O elemento finalístico do tipo lá tem que estar presente. Se não existe isso, é tráfico. Se tem circunstâncias que me comprovam tráfico de drogas, por que eu vou liberar aquela pessoa? Então, a gente tem que fazer tá uma tudo em interpretação. buchinhas, tipo 40 gramas em buchinha, Tem dinheiro vários. trocado. Dinheiro trocado, ponto de venda de drogas, visualização de venda. Ação ali no bolso do cara, 5 para um, 10 para outro. Porque os caras fazem essa contabilidade. Muitas vezes o policial chega no ponto de venda de drogas e prende o traficante e o usuário. Sim. Nitidamente numa situação que ele observou e conseguiu prender os dois e verifica que houve venda de droga. Então não importa a quantidade, se houve venda de droga ali é tráfico de drogas. É porque tá nesse mito agora, né? Os caras podem fumar maconha à vontade que 40 gramas. Falar com ele, tinha que fazer polêmica essa merda, velho. Tem que respeitar os caras. Né? Olha, eu sempre, quando eu dou palestra em escola, Sim. os adolescentes tentam surpreender aquela... E doutor, o que você acha? Você é a favor da liberação das drogas? A favor da liberação da maconha? Eu devolvo sempre com uma pergunta. Eu devolvo o seguinte, eu pergunto pro aluno assim, eu falo, olha rapaz, você gostaria que seu filho fosse maconheiro? Matou. Você gostaria que seu filho fosse usuário de drogas? Não, mas não é isso. Eu falei, sim, é isso. Porque quando você modifica a lei, você não modifica para você modifica para gerações. Exatamente. A lei, ela para gerações seguintes. Então você não pode ser egoísta e pensar só em você. Porque amanhã é o seu filho que está lá. Sim. E a gente tem que pensar que em volta do uso de drogas existem várias condutas criminosas. E é difícil do cidadão entender às vezes, da população entender às vezes. Por que eu falo isso? Porque, vou dar um exemplo para você. Às vezes um usuário tá ali pegando droga e começa a dever. O traficante chega para ele, rapaz, é o seguinte, ou me paga ou eu te mato. Não, pô, vê aí o que eu posso fazer para te ajudar. Ele pega uma arma, dá na mão dele e fala o seguinte, toma esse ferro aqui, né? Vai ali, faz um assalto, traz dinheiro para mim. É assim que funciona. A pessoa tá devendo droga e fala, faz o seguinte, você vai vender para mim aqui até pagar o que você me deve. E ele vai ficar traficando drogas. Você tá me devendo droga? Vai lá e mata fulano. É assim que funciona. De verdade. Não é diferente, não. É desse jeito que funciona. Sim, exatamente. Então a população tem que se posicionar com relação ao uso de drogas também. É tráfico? Tráfico é crime? É crime. Roubo, furto, tudo isso é crime. Homicídio é crime. Claro que é crime, lógico.
mas a gente tem que se posicionar com relação ao uso de drogas. Não é uma questão apenas de saúde pública. Ela tem sérias complicações para a segurança pública, para assistência social, para educação. Enfim, a gente tem que ter uma abordagem um pouco mais complexa com relação a esse tema. Doutor, quero te agradecer imensamente pela aula que o senhor deu aqui hoje. Meu Deus. Tem uma aula, né? Subi um monte de Qual a informação. cidadania de direito? Não, o doutor é um mestre, né? Referência, né? Com certeza. Referência. Convidei ele, tanta recomendação de guarda municipais recomendou o senhor pra gente. Um abraço para todos os guardas municipais. E é uma honra. Eu só ouvia falar do senhor na televisão, nas entrevistas lá. Foi entrevista, a gente acompanha o senhor. Pra nós, a gente fica até emoção estar aqui junto com o senhor hoje. Muito feliz. Agradeço de coração, né? Feliz mesmo. Conta com a gente, que precisar, a gente está aí. Muito Um feliz. abraço a todos os guardas municipais, em especial ali os guardas municipais de São José dos Pinhais, irmãos que trabalham com a gente ali. Aos policiais militares, aos policiais civis também, que estão sempre ombreando a gente E eu aí. sempre tenho em São José, tem apartamento lindo. Mora ali? Na aritocrata ali. Tá Eu trabalho na região lá, na empresa lá, né? Bem dizer, né? Eu tô lá direto com o pessoal da guarda, lá colaborando com o trabalho. Doutor, gratidão, tá? Nada, conta com a gente. Gente, muito obrigado. É isso aí, pessoal. Tamo junto sempre. Foi, senhor.